Se eu amo a minha mãe, se eu amo a mãe de tantos amigos que eu tenho, por que não amar a mãe de Cristo? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, eu de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 18 de dezembro de 2023. Nós estamos dando a nossa terceira semana aí do nosso advento. Nós já estamos então praticamente aí seguindo aí para aí finalizar o nosso advento e chegarmos então aí já nessa semana na vigília de Natal, na Christmette, como a gente fala aqui no alemão, e chegar para celebrar então o nosso Santo Natal. Nessa semana toda, né, eu queria primeiramente aqui agradecer, né, todas as pessoas que fazem as suas doações ao Teoses. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo seu pouco, obrigado pela sua generosidade, pelo seu coração aberto em ajudar. Essa obra se mantém por tua causa. Mantém para as pessoas generosas que fazem suas doações, que entram no nosso site, que entram em tantos lugares, né, para doar, para compartilhar os nossos vídeos, e eu sou extremamente agradecido. Muito obrigado. Você que ainda não contribuiu, não ajudou o Teós, que escuta esse podcast, né, que escuta os nossos vídeos, ajude o Teós. É isso que nós te pedimos e desde já te agradeço e rezo por ti. A semana toda nós vamos então ouvir aí então sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento, sobre Maria, sobre José e sobre Jesus. Hoje eu queria aqui nesse evangelho, que é o evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 18 a 24, e praticamente no versículo 18, que é o início do nosso evangelho, queria destacar mais uma vez aqui a concepção de Nossa Senhora. Diz aqui, né? A geração de Jesus foi deste modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. Até hoje, isso dá pano para manga, né? Até hoje as pessoas não conseguem entender. Eu já disse para você várias vezes, né? Aqui no Teose. Uma coisa é especulação, outra coisa é aquilo que nós acreditamos. Se você acreditar em especulação, você não acreditar nunca por exemplo, aqui na concepção, na Imaculada Concepção, Maria desposada pelo Espírito Santo sem uma relação sexual, e apareceu tudo isso antes deles coabitarem. Coabitarem, eles vão morar sozinhos. Não é que José e Maria teve relações sexuais, né? Acreditamos na virgindade de Nossa Senhora do começo ao fim, né? José, um homem maravilhoso, puro, preservou Nossa Senhora de todo e qualquer ali pecado, porque ela não podia pecar, porque ela era imaculada, e também de todas as coisas temporais, né? Interessante que São Cirilo de Alexandria, ele um dia defendendo, ele diz o seguinte, né? O que se pode ver na Santa Virgem acima das demais mulheres? Por que a gente ama Nossa Senhora mais do que as outras mulheres? Por que ela é virgem, a Santa Virgem? Por que ela está acima das outras mulheres? Se Maria não fosse mãe de Deus, mas somente de Cristo ou do Senhor, como diz Nestório, não havia nenhum absurdo em se permitir chamar mãe de Cristo a mãe de cada um dos homens ungidos. Mas somente a Santa Virgem, acima de outras mulheres, é conhecida e chamada pelo nome de Mãe de Cristo, pois gerou não um simples homem como nós, mas o Verbo de Deus Pai encarnado e feito homem. Ela é Mãe de Cristo porque ela gerou o Verbo de Deus. Ela gerou o Verbo de Deus. A gente não chama Mãe de Cristo todos os outros ungidos, porque Cristo é ungido. Mas a gente chama Maria como Mãe de Cristo porque ela gerou o verbo dela no seio dela. Ela gerou o verbo de Deus. Mas também, responda Nestório, pensas tu que a Virgem tenha sido feita mãe da divindade? E também a isso dizemos que o verbo de Deus nasceu da própria natureza de Deus. O verbo de Deus
nasceu próprio da natureza de Deus e sem princípio nem tempo, é coeterno com o Pai. Nos últimos tempos, no entanto, o Verbo se fez carne, vale dizer, uniu-se a um corpo animado por uma alma racional. Por isso dizemos que nasceu de uma mulher segundo a carne. Este mistério se assemelha, de certo modo, ao nosso nascimento. As mães subministram à natureza uma carne condensada, que paulatinamente vai se perfazendo até formar aqui de fato um ser humano. São João Crisóstomo, ele vai dizer aqui para a gente não ficar aqui atrapalhado, né, com a palavra coabitou, né, antes de coabitarem. Ele diz aqui ainda, não diz antes que fosse levada à casa do esposo, pois já estava nela. Era, com efeito, muitas vezes costume entre os antigos ter uma casa às esposas, como vemos que sucede também agora também. Os genros de Ló habitavam com ele. Se você olhar toda a tradição, né, judaico, né, você vai ver que não tem nenhuma incoerência quando você examina as Sagradas Escrituras, e não fique atrapalhado, né, com a virgindade perpétua de Nossa Senhora, com a Imaculada, com a Mãe de Cristo, com a Mãe do Ungido, antes de coabitarem. A nossa fé é que vale muito mais do que todas as especulações. Eu acredito piamente e amo Nossa Senhora e olho para ela no presépio, olho para ela agora em direção do Natal e vejo que mulher que gerou o Verbo de Deus. Se eu amo a minha mãe, se eu amo a mãe de tantos amigos que eu tenho, por que não amar a mãe de Cristo? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.